A animação do Invencível sempre foi muito criticada desde a segunda temporada, e, novamente, vem sendo bombardeada nessa quarta temporada. Diversos vídeos no YouTube exploram os motivos do porquê que isso está acontecendo. Por que a animação é desse jeito? É possível que ela melhore nas próximas temporadas? Ou ela é desse jeito por causa dos métodos de produção da Amazon e da visão criativa da série? Que a qualidade da animação do Invencível realmente deixa a desejar, isso não é muita novidade para ninguém. Mas acontece que de vez em quando surge um episódio que a animação ela dá um up, como foi recentemente no episódio 5 da quarta temporada, na qual tem a luta do Conquista contra o Mark. E realmente, assim, ó, é perceptível a melhora da animação quando eles estão no planeta. O episódio destoou totalmente da qualidade da animação que a gente teve nessa temporada até o momento. E muitas pessoas elogiaram bastante o episódio. Ainda assim, mesmo a animação sendo acima da média para a própria qualidade da série, alguns fãs chegaram e modificaram a cena para criar um efeito de iluminação mais elaborado. E esse vídeo acabou viralizando, com diversas pessoas pedindo que a animação do Invencível fosse mais desse jeito. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Nesse canal, um outro ilustrador fez novas composições da iluminação de como que ele entenderia que a série deveria ter. Contudo, o que eu quero destacar aqui não é exatamente as alterações dos fãs e como que poderia ficar melhor ou não, e sim um comentário que tem nesse vídeo. Aqui, ó, esse é o comentário do S Triângulo. Basicamente, ele disse que trabalhou nos efeitos especiais e composição das temporadas 2 e 3 de Invencível. Ele disse que adoraria fazer efeitos de iluminação como os apresentados pelo fã no vídeo, mas realmente não tem como. Cada episódio tem pelo menos 200 cenas que precisam ajustar, e isso simplesmente é impossível com o tempo que eles têm à disposição. Também é dito que a equipe dele é composta por apenas 4 pessoas. E por fim, ele também diz que não podem simplesmente pirar na iluminação de uma certa cena de ação, porque isso não bate com as orientações da estética do desenho e da própria direção do showrunner Robert Kirkman. A ideia realmente é manter um padrão visual de todas as cenas. E esse detalhe expõe completamente o grande problema da série do Invencível, porque a gente sempre disse aqui que falta orçamento para o Invencível. De fato, falta, mas não é só a questão do orçamento. O comentário destacou que tem mais de 200 cenas de composição por episódio, apenas 4 pessoas na equipe de composição e efeitos especiais. E ainda tem a questão de que eles não podem mudar drasticamente a iluminação, porque isso não bate com os guidelines estéticos da série. É claro que se você tiver mais orçamento, você vai fazer a força bruta para ter mais animadores, e consequentemente eles vão ter menos cenas individuais por episódio. Mas no fundo, o que esse cara está reclamando é da sobrecarga de trabalho por causa do tempo dele. E é aí que entra o que talvez seja o grande culpado pela série ser desse jeito, o próprio Robert Kirkman. O youtuber do canal Peng separou alguns dados muito interessantes envolvendo a produção do desenho do Invencível e comparando com outras animações dos Estados Unidos. E ele percebeu que existe um grande gap em animações como Smiling Friends e Uma Família da Pesada. O tempo de animação no total da temporada é muito maior, chega a ser o dobro, porque cada episódio do Invencível possui 40 a 50 minutos. Geralmente, uma animação como Hazbin Hotel possui um total de animação de 435 minutos, com 400 animadores. Agora, comparem com o Invencível, que possui 1.157 minutos, é quase o triplo, e no total de animadores é 164. Até Smiling Friends tem mais animadores para menos horas no total. É aqui que a gente chega no X da questão. A quantidade de trabalho num tempo limitado para um número pequeno de equipe. Mesmo que, hipoteticamente, Invencível tivesse mais orçamento e você conseguisse diluir a carga de trabalho para essas pessoas, o gap comparado com as outras animações ainda é muito grande, especialmente numa série animada que vai ter luta todo episódio. Existe uma opinião unânime de que a primeira temporada tem a melhor qualidade de animação, e é disparado. Isso porque, quando eles estavam fazendo a primeira temporada,
existiam 2 estúdios para fazer. Só que esses estúdios, segundo o Robert Kirkman, levavam muito tempo para fazer algumas cenas. E se eles continuassem com aquele método, era impossível ter uma temporada por ano. E assim, o estúdio Windsky deixou de fazer os serviços de animação. Esse estúdio ainda continua na série, mas como mais uma espécie de produtor executivo. Enquanto que o outro braço da Skybound assumiu a partir da segunda temporada. E foi dali que a gente viu a queda na qualidade da animação. Por isso, por decisão do showrunner, eles optaram em simplificar algumas coisas, para privilegiar uma temporada por ano. O Invencível vem tendo uma temporada por ano, com exceção da temporada 1 e 2, que foi quando eles fizeram esses ajustes. Eles colocaram na balança. Vale a pena esperar mais de um ano para contar com esses estúdios que a gente sabe que manda bem, que são estúdios mais caros, mas demandam mais tempo, ou a gente simplifica com uma equipe reduzida, com esses estúdios que a gente sabe que atendem conforme a demanda, e a gente entrega uma temporada por ano. E a decisão foi ter uma temporada por ano. Eles entenderam que algumas cenas, algumas lutas ao longo da temporada vão ter um tratamento especial, que foi o que aconteceu no episódio 5. Que, pelo que sabemos, aquela luta com Conquista aconteceu porque eles chamaram uma pessoa como freelancer para animar alguns pedaços da luta. Por isso que ela teve uma animação melhor. A frase de que Invencível tem que ter mais orçamento para resolver o problema da animação, ela é verdadeira, mas é que também tem toda uma escolha criativa por trás. E essas escolhas afetam o orçamento, porque Invencível é uma série animada que utiliza muito música licenciada e atores famosos de Hollywood para fazer algumas vozes. Isso daqui também faz parte do orçamento. Nesse vídeo do canal Peng, ele cria uma teoria que é bem factível de como que o Robert Kirkman vê a série animada do Invencível. Porque o Robert Kirkman tem uma mentalidade de série de televisão e não de uma série de animação. Você pode ver o jeito que é montado os próprios episódios, o jeito que eles usam músicas licenciadas. Tudo isso se parece muito em como que a gente vê algumas séries de televisão. O próprio episódio tem 50 minutos, enquanto que o padrão da indústria na animação é fazer episódios de 22. O jeito que o Robert Kirkman vê e entende a série dele acaba prejudicando todo o método de fazer a animação. Cada decisão vai ter seu ponto positivo e seu ponto negativo. Com certeza é muito bom o Invencível ter 45, 50 minutos por episódio, porque permite desenvolver mais a história. Permite que você adapte pelo menos 2 edições do quadrinho por episódio. Além de que você pode dar mais contexto para cada ação e, consequentemente, desenvolver mais seus personagens. Que é exatamente o que está acontecendo nessa 4ª temporada, na 3ª e na 2ª. Do ponto de vista de roteiro, a gente vê sim que ter mais tempo por episódio ajuda a desenvolver mais eles. Só que do ponto de vista da animação, quando você vai pra luta, e Invencível invariavelmente é comparado como se fosse um anime shonen, a hora da luta, às vezes, acaba sendo constrangedora. É como a gente já teve algumas lutas constrangedoras ao longo dessa temporada. E é nesse ponto que eu acho que a gente pode discutir um pouco sobre esses edits de fãs, que criam uma iluminação super diferenciada, que parece uma animação melhor, e que numa primeira olhada, realmente parece que a animação tem mais personalidade. O problema desse tipo de coisa é que foge muito da própria estética da série. Todo esse efeito de iluminação é feito na parte da composição. Você tem que ter uma equipe, que é o que o cara do S-Triângulo falou. Eles jamais teriam tempo suficiente para fazer isso em todas as cenas. E você não pode simplesmente ativar o modo especial e, de repente, ter uma iluminação super elaborada como essa, só para uma cena de ação no meio do episódio. Vai ficar parecendo aquelas cenas que tem o desenho super detalhado do Bob Esponja, sabe? Você tem que conseguir manter um padrão para toda a animação. Sim, é verdade, pela composição, você consegue dar um up no visual da série. É só que agora tá tarde demais para fazer isso. O que, pessoalmente, eu acho que a série precisava melhorar é no processo antes da composição, no keyframe, para justamente deixar as cenas mais suaves. Para os personagens terem mais expressões até na hora de falar, e não ficar só um lábiozinho se mexendo. É só que para fazer isso, você tem que ter mais equipe, você tem que ter mais pessoas de talento, você tem que ter mais dinheiro para tudo isso. E tempo é uma coisa que o Robert Kirkman não abre mão. Claro, as composições que esse fã fez, elas são melhores, mas é que não tem como
colocar isso dentro da série nesse momento, por mais que talvez fosse melhor. Onde que eles podem melhorar é justamente no processo anterior, e não há nenhuma intenção de querer mudar isso nesse momento. Ou seja, a série vai permanecer desse jeito. O Robert Kirkman entende que esse é o melhor método possível para manter a agenda de uma temporada por ano. E esse método dele, por mais que você goste ou não, ainda permite uma ou outra cena, digamos assim, especial, né, com um cuidado maior por temporada. Eu não gosto disso, só que infelizmente essa é a realidade do Invencível. A animação é medíocre, não vai mudar porque as pessoas envolvidas na série estão satisfeitas desse jeito porque eles estão priorizando entregar os episódios uma vez por ano. Resolver isso envolveria mudar toda a mentalidade do Robert Kirkman. E a verdade é que ele não entende desse jeito. Ele vai contra os próprios processos que se desenvolveu ao longo dos anos na indústria da animação dos Estados Unidos. Porque ele tem essa mentalidade de série live action para um desenho. Por outro lado, eu também entendo ele. É importante pra caramba você ter uma temporada por ano, porque aí o hype não morre. Eu lembro como é que foi da temporada 1 pra temporada 2. Né? Quando voltou o desenho, caraca, ninguém lembrava de nada. Nem que o desenho existia. É só que às vezes você tá abrindo mão de muita coisa para permitir isso. E esse é o dilema que a série vai enfrentar até ela ser concluída. Não sei necessariamente se existe uma escolha certa ou errada aqui, porque ele tá fazendo o que ele entende que é melhor pra série conseguir sobreviver, para conseguir ter temporadas, para não ser cancelada no meio, mas ele tem que ter consciência de que ele tá abrindo mão da qualidade do desenho de uma forma geral, e isso é perceptível para todos nós. Mas galera, é isso. Por favor, comentem aqui o que vocês estão achando aí da qualidade da animação do Invencível, o que dava pra fazer pra tentar melhorar. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo discutindo o problema da animação de Invencível. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.